Olá, oitavo ano. Bom dia para vocês. Hoje é a nossa aula de geografia. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, que era fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a nova ordem mundial. Vamos dar continuidade. Já começamos a falar sobre o sistema socialista. Falamos sobre o que era o socialismo, desculpa. Falamos do socialismo e o comunismo. E agora vamos falar um pouquinho como surgiu a União Soviética. Vamos lá. O primeiro país a adotar o socialismo como sistema socioeconômico foi justamente a Rússia, em 1917. Esse país de economia bastante atrasada no começo do século XX havia então conseguido construir um império que ocupou enorme extensão de terras, desde o leste da Europa até o norte da Ásia. A gente sabe que a Rússia, em extensão territorial, é maior, não é isso? Depois de conhecer as ideias socialistas, o povo russo então realizou a primeira revolução socialista da história e após anos de sofrimento sob a tirania dos czares. Essa revolução ela foi acompanhada de uma sangrenta guerra civil, que ao terminar permitiu então a criação do primeiro país socialista do mundo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1922, constituída por 15 repúblicas socialistas, cujo poder central estava concentrado em Moscou. E o governo socialista soviético, porém, exercia um rígido controle sobre a sociedade, censurava os meios de comunicação, vetava o direito das pessoas entrarem e saírem livremente do país. Veja como era complicado, né? O Estado era dono de tudo, das terras, das minas de ouro, do carvão, de todos os meios de produção. Isso não pode existir, não é assim. Não havia propriedade privada, livre concorrência de mercado e muito menos lei da oferta e da procura. Isso não existe. Isso não tem condições. Isso, a gente sabe disso. E após a Segunda Guerra Mundial, outros países, principalmente do leste europeu, adotaram o sistema também socialista para dirigir o seu destino. Porém, nem todos os países que adotaram o socialismo permaneceram sobre a órbita da União Soviética. Por exemplo, a Iugoslávia e a Albânia na Europa e a China na Ásia são exemplos de países que adotaram o socialismo, mas não permaneceram aliados dos soviéticos, segundo suas próprias orientações. O socialismo, implantado nos países que adotaram como sistema socioeconômico, se distanciou bastante daquele idealizado por Marx. Por isso foi chamado de socialismo real. Atualmente, a tentativa de implantação do socialismo ainda sobrevive em alguns países, como Cuba, Coreia do Norte e na China. No entanto, o capitalismo já conseguiu penetrar nesses países e começou a alterar gradativamente seus regimes. Podemos afirmar, portanto, que no começo do século XXI, o modo de produção capitalista conseguiu conquistar até aquelas áreas onde antes prevalecia justamente o socialismo, fenômeno chamado de mundialização do capitalismo. Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Espero que não. Porém, nós ainda vamos dar continuidade ao assunto. E eu quero que vocês estudem para o dia 22, não é isso? Que é o capítulo 1, Capitalismo e Transformações do Espaço. E para a prova é Capitalismo e Transformações do Espaço e a Guerra Fria, Capitalismo versus Socialismo. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, né? Então, tchau, tchau para vocês e estudem.